Amém? Glória a Deus. Pedi para colocar o tema aí na tela, para a gente já começar a pensar sobre isso. Enquanto isso, vai abrindo lá em Salmo 133, versículo bem conhecido. O tema de hoje é comunhão. Vamos falar um pouco sobre esse pilar. Eu queria reforçar isso como um pilar de todo cristão. Salmo 133, versículo 1. Amém? Só um mesmo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom, como é agradável que os irmãos vivem em união. Pode sentar. Até na abertura, né, falou um pouco sobre unidade, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E como eu falei, né, comunhão é um dos pilares da fé cristã, do cristão. O que a gente pensa? Eu até brinco com os meninos na célula, que quase toda palavra da célula termina falando, como é que a gente vai praticar isso? Orando, jejuando, lendo a Bíblia. São pilares, né, de todo cristão. Mas além de orar, jejuar, ler a Bíblia, meditar, tem comunhão também. Comunhão é um dos grandes pilares de todo cristão. E eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho percebido que esse pilar tem sido deixado meio de lado. Tem sido esquecido, né, na nossa geração. E a gente não vai deixar isso acontecer, em nome de Jesus. Frase que a gente vê muito por aí, né, hoje em dia. Igreja tem muito problema, eu prefiro servir a Deus de casa. Por que eu vou ficar lá na igreja? Tem fofoca, tem isso, tem aquilo. Eu vou ficar em casa servindo Deus, porque Deus me vê aqui em casa e pronto, acabou. A gente não vê isso muito? Cada vez mais. Outra coisa que acontece, né? O culto online foi bênção demais e tem sido, né? Hoje mesmo o Josiel e a Cris não pôde vir, acredito que eles estão assistindo ali. É bênção. Só que gerou também muito comodismo, né? Então muitas pessoas falam assim, o culto é para mim ir lá na igreja receber. Então, sei lá, né? Para que eu vou ter que ir lá na igreja para receber se eu posso aqui em casa assistir a mesma palavra? Isso é um entendimento muito errado de culto, né? Que é um lugar onde a gente só recebe. A gente chega, senta, ouve, recebe o louvor, o que o cara vai falar ali na frente. Deus vai me dar alguma palavra aqui que eu estou precisando, uma bênção, e eu vou vazar para minha casa. Então, muitas pessoas, por causa disso, se você realmente tem esse pensamento, que é errado, né? Faz sentido mesmo, né? Então, vamos assistir de casa. Para que eu vou me deslocar da minha casa, arrumar e tudo para ir na igreja? Mas a gente sabe que culto não é para a gente ficar só recebendo. Jesus mesmo fala, melhor é dar do que receber. É muito melhor quando você, por exemplo, no encontro com Deus. Quem já foi aqui? Vamos ver. Quase todo mundo. No encontro com Deus, que é um evento que tem aqui na igreja, direto no ano, né? São vários no ano. E é onde a gente serve ali ou vai se encontrar, né? Então as pessoas que vão participar recebem demais, é bênção demais. O encontro é? Aí, ó, todo mundo já sabe, já lembra aí de várias coisas, vários momentos com Deus. Mas quem já trabalhou? Vamos ver. O que é melhor, participar ou trabalhar? Aí, ó, tá vendo? É realmente muito melhor quando você vai ali servir, oferecer alguma coisa. E nos cultos não é diferente. A gente, mesmo que não tenha nenhum talento, não sei pregar, não sei cantar, mas não é isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado com o seu coração disposto a servir em alguma coisa. Na igreja mesmo tem várias coisas. Pode ficar na porta, igual a Luísa está ali hoje. Pode ficar aqui nas mídias. Pode cantar também, pode pregar. Pode ajudar aqui trazendo água. Enfim, tantas coisas que dá para ajudar. E tudo isso é servir a Deus. Mas mesmo que você não está escalado para nada e tal, o seu coração, o nosso coração tem que vir na igreja focado. Eu vou oferecer um culto a Deus. O nome chama culto, não é à toa, né? É a gente vir oferecer algo. Então a gente precisa sair de casa para dar o nosso louvor, cantar de verdade, com todo o nosso coração. Na hora da palavra,
sentar e realmente prestar atenção, ouvir, crendo que não é Alexander que está aqui passando alguma coisa, mas crendo que Deus vai falar com você. E a comunhão, né? Comunhão não é só com Deus, comunhão precisa acontecer entre as pessoas. Em casa a gente não tem comunhão. Outra coisa, pessoas não querem ser pastoreadas, que muita gente tem dificuldade com liderança, né? Que eu vou abrir minha vida, vou deixar alguém entrar na minha vida, eu sou reservado, não quero deixar ninguém saber da minha vida, ninguém cuidar de mim, me cobrar, nada disso. A pessoa que tem dificuldade de ser pastoreada, né? Ela acha que ela mesma sabe o que é melhor para ela e tal. E lá em 2 Timóteo 4:3 fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Isso é uma profecia, está lá em Timóteo, mas que é para hoje. Isso está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas querem juntar mestres, né, pastores, de acordo com o meu interesse. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Vir na igreja? Não, né? Aí por isso que a gente vê tanta gente só no YouTube. Aí eu vou pensar lá os pastores que falam, esse pastor que fala muito sobre a área financeira. É isso que eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir sobre um pouco de finança. Esse pastor aqui, ele fala muito sobre emocional, meu emocional está fraco, então eu vou começar a ouvir só ele. E aí a pessoa realmente, às vezes vai lá e inscreve em vários canais, ou segue várias contas lá no Instagram, e junta mestres para si mesmo. Eu quero pessoas de acordo com o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir sobre isso, isso e isso, e é o que está acontecendo hoje. Não estou falando para a gente não seguir as pessoas, não inscrever. Só que muitas pessoas trocam a vida de comunhão da igreja por isso, só isso. Ficar lá em casa, assistindo vídeo no YouTube, pregação, ou seguindo os pastores no Instagram. E isso não funciona. A gente precisa da comunhão. Até nas músicas, a gente vê que mudou bastante assim, a pegada das músicas. Né? A gente não vê mais muita música falando sobre comunhão. Queria lembrar aqui de duas músicas. Uma é do Koinonia, que eu não sei quem sabe aí. Koinonia significa comunhão. A palavra lá que está na Bíblia, que significa comunhão, é koinonia. Existe um grupo com esse nome. E uma música que chama Aliança, não sei quantos conhecem. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Eu fico meio emocionado de cantar. Vou só ler, senão vou emocionar. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, expressando o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Outra música que a gente canta aqui, na verdade, né? A gente não esqueceu dela, não. Que é Corpo e Família. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Você pode virar para o lado e falar aí, ó, eu preciso de ti, irmão ou irmã. Era muito comum, né? A gente ver canções assim, lindas, falando sobre perdão, sobre comunhão. Essas duas músicas aqui, eu acho sensacional. Porque a gente que vive, igual eu, né? Vivo minha vida inteira na igreja, praticamente, desde 5 anos de idade. E eu valorizo muito, sabe? A comunhão. Sabe? Eu sei que sem vocês eu não sou nada. Nenhum de nós. Tomar água aqui. Nenhum de nós podemos nada sozinhos. E a gente vê uma geração que despreza a comunhão. E o que a gente vê mais dessa geração? Fraca emocionalmente, depressiva, cheia de problema, às vezes adolescente, criança com depressão, cheia de problema. E pessoas muito individualistas, né? Cada um na sua casa, no seu celular,
A gente vê, né? Isso aí é até chato ficar falando, mas é verdade. A gente sai aí nos restaurantes, todo mundo lá no seu celular. E a gente vê mesmo pessoas cada vez mais individualistas e cada vez mais problemáticas também. E Deus não nos deu a comunhão à toa. É isso que nos fortalece. Comunhão é sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Então, a gente aqui na igreja, né? A gente tem uma sintonia, a gente tem identificação uns com os outros. O que é? Todo mundo tem que torcer para o mesmo time, tem que votar no mesmo político? Não. Todo mundo serve a Deus, tem Jesus como seu Senhor, tem a Bíblia como seu manual de vida. Todo mundo quer caminhar para o céu. Olha quanta coisa que é o mais importante do que essas outras coisas, né? Que às vezes nos separa tanto. Tanta coisa nos une, infelizmente, poucas coisas têm sido mais fortes para nos separar do que a palavra de Deus, do que a vontade de morar no céu, o reino de Deus, para nos unir. Então, as pequenas coisas estão sendo mais fortes para nos separar do que as grandes e principais coisas que deveriam estar nos unindo. Na Bíblia, koinonia significa, né, comunhão, ter em comum, compartilhar. E o maior exemplo da Bíblia de comunhão, queria todo mundo abrir isso aí, Atos 2, versículo 41. Atos 2, é isso mesmo, Atos 2, 41. Esse, assim, eu falei sobre significado de comunhão, né, o que é, mas nada melhor do que você ver alguém vivendo algo. Tipo, você quer saber o que é humildade? Ah, humildade é isso, isso, isso. Mas quando você vê alguém humilde, aí você vê, isso aqui é humildade. Né? Melhor coisa é quando você tem um exemplo claro. E isso aqui é comunhão, ó. Os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 homens. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vou dar uma pausinha aqui. Eles se dedicavam. É uma dedicação. O ensino, ou seja, uma coisa que a gente nunca pode desprezar, né? O ensino da palavra de Deus. Então eles se dedicavam muito para ensinar a palavra, para fazer aqueles membros ali que estavam chegando, pessoas fortes, firmadas na palavra. Eles se dedicavam à comunhão. Então não é só o ensino. Um dos pilares da vida do cristão é palavra, mas também a comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui a gente vê o que eu estava chamando a atenção no início, né? Que beleza, a gente, óbvio, né? Precisa orar muito, precisa ler muito a Bíblia, isso nos conecta com Deus, isso nos faz pessoas maduras na fé, mas a igreja primitiva lá dedicava mesmo a comunhão, a ter as pessoas envolvidas, ao partir do pão, realmente ir nas casas mesmo, eles iam nas casas, se encontrar e tal. Quanto tempo às vezes você não visita um amigo, não recebe um amigo em casa? O povo aqui se dedicava nisso, se dedicava em ter comunhão, conversar, comer junto. Eu estava até lembrando, a gente saía muito depois dos point, né? Quase todo sábado praticamente a gente juntava, galera, estão indo lá no Burger Max, um lugar baratinho, dá para todo mundo ir. Ia, juntava todo mundo e ia. Sei lá, não sei o que aconteceu, mas cada vez a gente vê esfriando um pouquinho isso. Que a gente se dedica aí, ó, às vezes hoje mesmo a gente sai depois do culto. Vamos continuar. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todo dia os que iam sendo salvos. Chamar a atenção aqui de novo, né, que eles tinham tudo em comum. Tinha alguém passando necessidade? Não, ninguém ia ficar passando necessidade. Eles vendiam ali, os que tinham mais, né? Vendiam e ajudavam quem estava precisando. Então, isso tudo aqui é comunhão. E o que eu acho mais interessante é que no final fala que eles tinham a simpatia das pessoas.
E cada vez ia crescendo mais a igreja lá. As pessoas de fora achavam bacana o jeito que eles viviam, mostrava Jesus, né? Isso é comunhão. Quando a gente tem comunhão, a gente se importa com o outro, se importa se o outro está passando dificuldade, está sofrendo, está com tristeza, a gente ajuda, apoia, não é só dinheiro, né, gente? Às vezes a pessoa está precisando de um ouvido, de um abraço, e tudo isso é comunhão, é se importar com o outro, querer estar junto, querer partir o pão, né, querer comer na casa de alguém, sair junto com o pessoal, com os irmãos. E a comunhão faz as pessoas verem Jesus em nós. Lá em João 13:35 fala também sobre isso. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nada mostra mais Jesus, pregar, qualquer coisa. Nada mostra mais Jesus que uma igreja que tem comunhão, que tem unidade. As pessoas de fora. As pessoas de fora olham e veem Jesus quando a gente tem amor uns pelos outros, quando eles veem uma igreja que ajuda quem está precisando, uma igreja unida, que não tem confusão, não está perseguindo ninguém, não está brigaiado. A unidade mostra Jesus, isso é maravilhoso. E, infelizmente, né, cada vez mais, como eu falei, né, pequenas coisas nos desunindo, fazendo brigar, às vezes, entre irmãos, né? Isso dificulta muito a pregação do evangelho, né? Dificulta muito as pessoas verem Jesus em nós. Se a gente não tem nem unidade uns com os outros, junto com os irmãos na fé, junto com as pessoas que estão tudo querendo ir para o céu, imagina o que as pessoas lá de fora pensam, né? João 17:20 fala assim também: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus orando, né? Essa é a oração de Jesus. Para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, quando a gente é um, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, com unidade, vivendo igual essa igreja que a gente leu ali em Atos, quando a gente vive dessa maneira, a gente está sendo resposta da oração de Jesus. O desejo de Jesus para a igreja sempre foi que a gente fosse um, assim como ele e o Pai são um, assim como o Pai e a igreja é um, que nós também, nós irmãos, né, na fé, sejamos um também. Afinal de contas, a gente é filho de Deus, todos nós temos essa natureza. Qual que é a sua identidade? Filho de Deus. Eu sou filho, você é filha. Ah, não, mas eu sou programador. Não, eu sou filho de Deus, primeiramente. O que a gente faz aqui na terra é uma função, né? Mas o que a gente é? Filho de Deus. E por isso, nós todos temos a mesma característica. Nós temos que ter a característica do Pai. A gente tem que ser parecido com o Pai. E o Pai e Jesus são um. Então, como é que a gente vai ter a característica de Deus, como filho de Deus, se a gente não for um? É impossível, né? Então, para a gente parecer com Jesus, a gente tem que ter comunhão, tem que ter unidade. E sem comunhão, não há crescimento. Esse texto aqui é sensacional. Se quiser abrir aí, é Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, maturidade é plenitude de Cristo, é ser parecido com Jesus. Como é que eu sou maduro, então? Cada vez ser mais parecido com Jesus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas de lá para cá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Falei um pouquinho, né, sobre o povo que fica só na internet, seguindo pastor de internet. E a gente vê muitas dessas pessoas parece uma sacola, né, que é levada pelo vento. Se o vento bater para lá, vai para lá, vem para cá. Cada hora está pensando um negócio, a mente toda volúvel ali, né? E isso é ser como criança na fé. Pessoa que
Começa a ouvir sobre uma coisa, aí vai atrás. Aí ouve uma coisa oposta, acho que isso aqui está fazendo mais sentido, vai atrás. Isso são pessoas, crianças na fé, que não chegaram à maturidade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deu para entender como que a gente cresce? O corpo edifica-se a si mesmo. A gente é corpo de Cristo, se a gente for unido, como eu falei, né, eu preciso, assim como minha mão aqui precisa do meu braço, senão o que adianta minha mão lá longe, lá? Não vai fazer nada, vai morrer. Agora, minha mão precisa do meu braço, meu dedo precisa da minha mão. Assim também é a gente, eu preciso do Iago precisa do Fábio, Lívia precisa da Júlia. Todos nós precisamos uns dos outros. É assim que a gente vai crescendo. Olha só, através, unidos, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Então, através de todos os membros, o corpo vai edificando a si mesmo. Eu tendo contato com o Felipe ali, conversando algumas coisas, eu cresço um pouquinho. Aí eu vou lá, converso com o Mateus, cresço mais um pouquinho. Aí eu preciso de oração, Samuel ora para mim, eu oro para a Suela ali, e um vai ajudando o outro, e vai crescer. É assim que a gente cresce. E a gente vê pessoas, como eu falei, né, que vão sendo levadas de um lado para o outro, como crianças na fé, pessoas que não têm contato com ninguém. São membros do corpo, fala que são, né? Não, eu sou filho de Deus do mesmo jeito, eu sou crente do mesmo jeito, só que eu sirvo Deus de casa, não quero me envolver com a igreja, não. Muito problema. Essas pessoas são, como eu falei, né, como se minha mão fosse jogada para lá. Membros fora do corpo vão morrer. A falta de comunhão é uma das causas de pessoas imaturas. Então, pode ter certeza, a pessoa que é imatura, uma falta ali que deve estar na vida dela é comunhão. Mesmo que tem gente que vem na igreja, mas evita comunhão. Por exemplo, não vai na cela. Cela é um lugar bom de comunhão. A pessoa às vezes senta, assiste o culto e vum, a gente nem vê, some. Isso não é ter comunhão, né, gente? Não é só vir aqui, sentar e sair. Comunhão é você relacionar com as pessoas. Então, muitas pessoas, mesmo vindo na igreja, são imaturas. Por quê? Está ouvindo a mesma pregação que eu, o que está acontecendo? Porque não tem comunhão, provavelmente. Às vezes também tem dificuldade com liderança, não quer ser confrontado, enfim. Isso tudo é necessário para a gente crescer. E lá em 1 Coríntios 12 fala assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim é também com respeito a Cristo. Versículo 15. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se fosse um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Aqui eu só para reforçar que a gente precisa uns dos outros. É uma cena meio bizarra, né? Imagina a cabeça falando com o pé, eu não preciso de vocês, eu estou aqui em cima, vocês estão embaixo. Então, mesmo que, sei lá, eu não converso muito com alguém, eu não relaciono muito com a pessoa, mas eu preciso dela, ela precisa de mim. A gente não pode falar que não precisa um dos outros. Isso às vezes a gente vê até o mundo falando, né? O mundo gira, um dia você pode precisar de mim, mas a gente não está com esse pensamento. Mas enfim, a gente realmente não pode dizer que não precisa do outro, porque a gente precisa muito uns dos outros. Fora do corpo, como eu falei, o membro morre, sem comunhão a pessoa também vai morrer. Na comunhão, nós vamos perder muitas vezes, né? Agora vai entrar num ponto mais, mais complicado. A gente, quando relaciona com as pessoas, a gente às vezes vai ouvir uns negócios que a gente não quer, a gente vai ter que engolir uns sapos, como diz o outro, né? Mas tudo isso, exatamente isso que a gente não gosta na comunhão, que às vezes faz a gente ser mais parecido com Jesus. Por quê? Quando eu ouço alguém falando comigo, sei lá, querendo vencer uma discussão, e eu baixo a guarda e falo, beleza, perdi, né?
deixa, perdi. Aí a pessoa, às vezes, você sai ali meio que humilhado, vamos dizer assim. Mas isso treina a gente para ser mais humilde, não querer ficar sobressaindo as pessoas. E quem é humilde? Jesus, né? Quando a gente consegue evitar discussões, evitar confusões, a gente vai se tornando cada vez mais manso e humilde. E Jesus fala isso, né? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Quando as pessoas cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, fizeram de tudo, ele foi como ovelha muda, né? Como diz a Bíblia. Ele não revidou, em momento algum. E é exatamente esse contato, às vezes uns choquezinhos, né? Às vezes é exatamente isso que faz a gente ser cada vez mais, desenvolver essas qualidades que nos tornam mais parecidos com Jesus. Só para embasar isso, Provérbios 13, 10 fala assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com quem toma conselho. Tá vendo? Porque às vezes vocês estão brigando demais, eu também. Às vezes a gente está sendo orgulhoso. O orgulho gera discussões. E é verdade mesmo, quando a pessoa é humilde de verdade, a pessoa abaixa a cabeça e evita confusão. Bia tem essa qualidade, ressaltar a qualidade é bom. Bia tem essa qualidade, às vezes está tendo uma confusão e tal, ela é a primeira a falar: gente, para com isso, tchau, chega. Só que às vezes o nosso orgulho ali de falar: não, mas eu sei contrapor aqui, eu vou contrapor. E aí gera confusão, contenda, discussão, brigaiada. E tem um pouco de orgulho nisso. Mas a sabedoria está em quem toma conselho. Como é bom, né, a gente conversar com uma pessoa que pergunta: não, mas como assim? Mas o que você acha disso? Ah, tal. Isso é uma conversa bem sadia, né? Quando você estiver perto de alguém que sabe, talvez coisas mais que você, o que é um sinal de humildade? É você querer sugar dela. Né? Nossa, eu estou aqui diante do professor aqui dessa área, que eu estou estudando, me fala aí. Mas o orgulhoso, o que quer fazer? Eu quero debater, eu estou estudando isso aqui, eu acho que é assim. Então, muitas vezes isso gera confusão. Tito, capítulo 3, versículo 9, fala assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque todas essas coisas são inúteis e sem valor. Às vezes a pessoa pega na Bíblia lá uns trechos lá que dá polêmica, né? E vai entrando naquele negócio, vai debatendo. E às vezes são coisas que não vai levar a nada. Cada um vai continuar com o mesmo pensamento. E às vezes você perde a amizade ali de bobeira. Então, outro conselho aqui que a Bíblia nos dá, e esse que a gente conhece bem, né? Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Então, além da gente ter que se esforçar para ser santo, né? Separado para Deus, a gente tem que se esforçar para viver em paz com as pessoas. Isso aqui é um mandamento, não está falando. Você poderia se esforçar mais, né? Para ter a paz com as pessoas. Não. Esforce, eu me esforço, você se esforça, para ter paz com todo mundo. Porque nada melhor, né, gente? Quando a gente tem paz nos relacionamentos, beleza, tem gente que vai ser difícil, mas você se esforça, né? Aí nessas horas que a gente vai ter que engolir uns sapos, vai ter que se humilhar. Isso é se esforçar, né? Para ter paz. Porque muitas pessoas, você sabe que para viver em paz com elas, você vai ter que descer um cadinho. E que a gente tome assim, vai ser bom isso, porque vai me fazer mais parecido com Jesus. Não é isso que a gente está fazendo aqui na terra. A gente está aqui na terra para treinar, né? Para ser cada dia mais parecido com Jesus, caminhar de glória em glória, até a gente chegar no céu, aí sim vai ser tudo perfeito. Então, tudo que nos treina para ser mais parecido com Jesus, mesmo que seja doloroso, vale a pena. Então, por isso que vale a pena vir na igreja, e não só vir na igreja, mas ter comunhão, ir nas células, conversar, e treinar essas coisas, né? Tem um texto aqui que eu peguei também: assim como o ferro afia o ferro, o homem também afia o seu companheiro. Então, para a gente afiar uma faca, a gente fica lá. E para mim me tornar uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus, assim como o ferro afia ali, tendo uns choquezinhos, a gente também vai se afiar uns aos outros.
por isso que a gente cresce, porque a gente vai tendo ali uns atritos, uns negócios com as pessoas, mas a gente vai cada dia mais crescendo e se tornando mais parecido com Jesus. E outras características também, né? A gente quer, às vezes ora, nossa, eu não tenho paciência nenhuma. Aí o que a gente faz? Deus, eu sei que eu estou errando, me perdoa, eu quero ter mais paciência, me dá mais paciência. Como que Deus vai te dar mais paciência? Colocando, às vezes, uma pessoa difícil para você lidar. É assim mesmo. Como que você vai ter mais amor? Colocando uma pessoa difícil que você vai ter que expressar o amor diariamente. Lá em Colossenses 3:13 fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas de quem tiver um dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aqui é duro, né? É uma palavra bem dura. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aí que está aonde a gente consegue, né? Como que a gente vai conseguir viver em paz com todos, ter essa comunhão, suportar algumas pessoas difíceis às vezes, suportar uns aos outros, perdoar, assim como Jesus nos perdoou, eu perdoar alguém ali que me atormentou, me irritou. Como que a gente faz isso? Revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Então, o elo que vai unir eu e uma pessoa difícil, que vai me fazer me submeter ali, me humilhar de vez em quando, que vai me ajudar a suportar aquela pessoa, é o amor. Eu preciso amar essa pessoa. E o amor vem de Deus. O amor vem de Deus. Valeu, Jorginho. O amor vem de Deus. E na comunhão a gente é mais forte, para terminar. 1 Coríntios 12:26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Lá em Eclesiastes fala também que é melhor ser dois do que um, porque eles podem se aquecer no frio, que eles podem se ajudar, né? E o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu sozinho, eu talvez não vou aguentar uma luta que eu vou enfrentar, mas eu, com irmãos que vão estar ali sofrendo, chorando comigo, orando, me apoiando, aí a gente vai vencer. E da mesma forma, quando a gente, imagina, não sei, talvez aqui alguns já experimentaram isso, você está ali junto com a pessoa em oração, batalhando junto com ela, quando ela recebe a vitória, você também recebe. É uma coisa maravilhosa mesmo, quando a gente tem essa comunhão verdadeira, a gente sofre com os irmãos e também se alegram com ele. Mas quando a gente está desunido, o que acontece quando o outro ganha uma bênção? Vem a inveja, né? Você fica assim, nossa, mas por que Deus abençoou tanto essa pessoa? Eu estou aqui batalhando, Deus não olha para mim. Isso mostra muito desunião. Porque se a gente é unido, a gente fica muito feliz com a vitória, com a conquista do irmão. Mas quando a gente é desunido, quando a gente não está sendo um só corpo, a gente acha que aquela pessoa é diferente de mim. Não, a gente é tudo filho de Deus, como eu falei, e todos nós somos um só corpo. A gente devia sofrer. Se tem um irmão sofrendo, se tem um irmão em dificuldade, a gente devia sofrer, batalhar com ele. O que eu posso fazer para te ajudar? Não vamos aceitar você continuar desse jeito. E isso é ser um corpo. Porque eu sinto quando alguém está sofrendo. O corpo, quando às vezes dá um cortezinho de nada no dedo, aquele negócio incomoda. Às vezes a gente só lembra do dedinho do pé também, quando a gente soca aí na parede. Né? É isso, o corpo é unido. Se alguém está sofrendo, a gente precisa sofrer juntos. E é assim que a gente fica mais forte. Porque um dia eu posso estar fraco, posso estar com dificuldade, alguma coisa que me deixou muito mal, para baixo, triste. Eu vou precisar de uma oração de alguém, vou precisar de um abraço, vou precisar de alguém para me ouvir. E se eu estou bem, estou tranquilo, eu preciso também, assim como fala naquela igreja lá de Atos, né? Que aqueles que passam necessidade eu vendia para dar a eles. Às vezes a gente só pensa nisso no dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, então não dá para mim fazer isso. Mas dá para a gente, alguém está precisando e eu estou bem, dá para mim oferecer uma ajuda, ser um ouvido amigo, né? A Bíblia fala, né, que na angústia a gente encontra irmãos. É aí que a gente vê mesmo que a gente é irmão.
Quando a gente está ali na angústia e vê que tem gente junto com a gente. E é isso que é ser um, é isso que é ter comunhão. Por isso é tão necessária a comunhão. E por isso que o diabo, que não é bobo nem nada, né, batalha tanto contra isso. Trazendo cada dia mais individualismo, coisas para nos distrair, né, para nos tornar cada dia mais indivíduos únicos. Cada dia mais tem coisa para a gente fazer, um celular, rede social nova, cada dia tem uma nova. Cada dia tem mais coisa para nos fazer separar um dos outros. E, infelizmente, o diabo tem usado muito isso para fazer com que pessoas que às vezes estão bem. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? Pessoa às vezes está bem ali, está firme, e aí vai desanimando, vou ver uns cultos online, não estou animado em ir na igreja, não. E vai ficando sozinho, não, estou bem, estou orando em casa, tá tudo certo. E aí a gente vai sentindo a pessoa cada vez mais distante, e ela vai ficando fraca, porque um membro fora do corpo vai acabar morrendo. Então, para nós, né, fica isso, né, que a gente não despreze jamais a comunhão. Se você está pensando, está desanimado, está sofrendo aí alguma dificuldade aí na igreja, Jesus falou, né, que no mundo a gente teria aflições, mas Ele dá a palavra para você hoje. Tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo, seja forte, corajoso, não temas. Tantas palavras, né, para nos animar. Então, fique animado aí de novo, porque a gente precisa um dos outros. Não dá para você falar, não preciso de ninguém, não. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, o ditado lá. Melhor ficar sozinho do que perto desse povo aqui que só está me jogando para baixo. Mas não deixe o diabo, às vezes, colocar essas coisas na sua mente. Não vamos deixar isso acontecer. E que a gente tenha cada dia mais essa unidade. E também, né, resumindo aqui, né, evitar as brigas. Se você pode evitar, você sabe que alguém fica irritado com certos assuntos, para que você vai entrar no assunto? A desunião também, né, tentar evitar coisas, grupinho, né, às vezes, beleza, a gente tem, né, nossas amizades, né, coisas que a gente tem mais em comum com umas pessoas do que com outras, mas que a gente não deixa, às vezes, alguém fica isolado. A gente tem esse olhar mais, assim, pensar no outro, pensar aí no que... Por que a pessoa está tão isolada? Por que ela está com tanta dificuldade? Então, a gente devia tentar mais, né? Tentar mais o que a gente pode fazer para acabar com essa desunião, né? E aquele versículo que a gente leu, né? Que eles se dedicavam à comunhão, se esforçavam na comunhão. Então, da mesma forma que a gente se esforça para tanta coisa, que a gente, hoje, lembre disso, vamos nos esforçar para ter comunhão, nos esforçar para ter paz com todos. Se você é uma pessoa tímida, se esforça para às vezes entrar ali no pessoal, no meio do pessoal. Ou se tem a célula também, né, que ajuda muito. Eu não tenho timidez de algumas coisas, mas eu sempre fui mais reservado, assim, tenho mais timidez nesse sentido de fazer amizade e tal. Mas a célula foi o que me inseriu no corpo, né? Quando eu cheguei na igreja, eu estava meio perdidão, não conhecia ninguém. E aí, quando eu fui para a célula, o que é célula, né? São reuniões que a gente faz nas casas. Só dos adolescentes que é aqui na igreja. Mas as células funcionam nas casas. E lá a gente tem esse relacionamento mais próximo, a gente consegue essa comunhão mais de maior qualidade, né? E isso ajuda muito. E esforçar também, né? Falei para quem é tímido. Mas esforçar também, se você gosta de uma polêmica, gosta de uma confusão, de uma briga, às vezes dá uma baixada, baixada de bola, né? Vale a pena, porque a gente sabe que né, todos nós estamos caminhando com o mesmo objetivo, com o mesmo alvo, que é a salvação. Então, o máximo que der para evitar confusões, intrigas, dificuldades, vale a pena. E que a gente lembre disso, que a gente precisa um dos outros. Amém?